Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem através desse canal, né, da Web Rádio. Todas as quartas-feiras estamos aqui, eu, Alexandre, nosso irmão Guilherme, e parece que o nosso irmão Alexandre está tendo um probleminha de conexão hoje, ele comunicou, mas provavelmente ainda vai entrar. Então, todas as quartas-feiras estamos aqui pela Rádio Estação da Luz, essa rádio que emana luz no planeta Terra, porque não tem só programas aqui no Brasil, mas também transmissões de programas de outros países e outros idiomas, e atende a todos aqueles que precisam tomar conhecimento da doutrina, aprender um pouco mais. Então, estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, maravilhosa, o dia que está nublado, pelo menos aqui para mim, e a manhãzinha fria, né, normalmente é bem quente já essa hora, mas está bem tranquilo. Então, bom dia a todos, vou passar para o meu irmão Guilherme aí, que vai dar um bom dia também para vocês. Bom dia, querida irmã Cristina, bom dia a todos que estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz. Passou rápido, né? Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira é dia de filosofia, ciência e moral, né? Este programa está a cargo da Casa de Caridade Chico Xavier. Nós estamos aqui todas as quarta-feiras, por enquanto. O nosso irmão Alexandre ainda não pode estar conosco, algum problema técnico, mas logo, logo estará com certeza, né? E como muito bem falou nosso irmão, o dia hoje, aqui para nós nordestinos, né, Cristina? Bastante agradável, nublado, um chuviscozinho, assim, para refrescar o dia, para a gente começar o dia com muita energia, com essa água fluidificada, né, que vem direto do alto, né, para a gente, para que a gente possa trabalhar. E agradecer sempre, né, o nosso irmão Elielson Tavares, pela oportunidade, né? Toda quarta-feira ele abre aqui os microfones da Web Rádio Estação da Luz para que a gente possa estar aqui trabalhando um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais, levando a mensagem, né, a quem possa precisar, quem está precisando refletir, principalmente para nós, né? E como disse Cristina, né, existe toda uma variedade de programas, toda uma gama, todo um menu, um cardápio, muitas opções, tanto do exterior como daqui. Ele só está nos devendo aquele programa que ele nos prometeu, direto de nosso lar. Eu ainda não perdi a esperança, né, de a gente ter aqui uma live direta do nosso lar, quem sabe com a irmã veneranda, né?
Mas é isso, Cristina. Então, estamos aqui, vamos começar, dados os bons dias, né? Amigo, o seu pedido aqui é uma ordem. Não é de Nosso Lar, mas é do filme Nosso Lar 2. Mas a gente já está a caminho. E que abertura fantástica, viu? Obrigado, Tavares. Bastante, né, motivadora, inspiradora para a gente, né? Bom, Cristina, então, já que nosso irmão Alexandre não chegou ainda, então vamos já iniciar, né? Vamos já dar o pontapé, como diz na ginga do futebol, vamos bater o centro, né? E vamos começar. Bom, eu estou encarregado de fazer o exórdio, né? E vamos fazer o exórdio, mais uma vez, do livro Fonte Viva, da Lavra Mediúnica, daquelas mãos abençoadas de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sempre estou neste livro porque ainda não consegui esgotar tudo que tem dele. Cada vez que a gente vê um novo capítulo, uma nova lição, e às vezes a mesma lição tem um novo ensinamento, então até que a gente possa esgotar, vamos trabalhando com ele. Pelo menos eu estou aprendendo muito, né? A lição de hoje, Cristina, ouvinte, ela é o capítulo 42, que tem o título Por um Pouco. E diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Cristina, só uma pergunta, meu som está chegando bem? O áudio está bom? Sim, bem pronto, claro. Então vamos lá. Então, Emmanuel, ele vai fazer um comentário a respeito dessa passagem de Paulo, né? Emmanuel diz assim, estou só repetindo, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Emmanuel comenta. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se desta pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum.
Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, do clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar, por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Então, meus irmãos, um alerta, um chamamento, tanto de Paulo como de Emmanuel para nós. Um exemplo belíssimo, muito interessante, né? Que nós estamos aqui por um pouco. E realmente é por um pouco, né? Eu ainda me lembro do meu primeiro dia de aula no Jardim da Infância. Foi nesse instante. Eu já estou aqui com esta cara, né? Feliz é peculiar. Então, a nossa encarnação deve ser muito bem aproveitada, porque a gente está aqui por muito pouco tempo. E olha que eu acho, Cristina, ouvinte, que ele está se referindo àqueles que por pouco tempo viveram muito tempo na Terra, né? Aqueles que, digamos assim, morreram idosos. Mesmo para esses é por um pouco de tempo. E é para eles que ele está falando. Porque nós sabemos, tem muitas pessoas que morrem de idade, né? 10 anos, 2 anos. Então, não é nem desses, né? Então, a nossa encarnação ela é preparada, Cristina, para que a gente passe por pouco tempo, tanto pela felicidade que a gente possa passar aqui, como pelas dificuldades que a gente possa passar aqui, pelas tristezas, pelos sofrimentos, tudo a gente bote na mente que é por pouco tempo. E a gente insiste, né, Cristina? A maioria de nós, e eu me incluo nisso, né? Eu me incluo nesses, de encarar a vida como se a gente fosse viver aqui para sempre. Quantas pessoas já estão no fim da estrada e continuam agindo como se estivesse começando a viagem, né? Não se desapegam de nada, ainda insistem no orgulho, ainda insistem na vaidade, né? No egoísmo, em querer ser melhor do que os outros, né? Quando nós temos a única certeza que nós daqui não vamos ficar. Essa certeza todos têm, mas a gente relega, a gente teima em não querer pensar nisso, em querer ficar aqui como se fosse ficar muito tempo. E não é à toa que a gente for observar a vida, né, Cristina, ouvinte, ela é composta de um pouco e de fases. Um pouco em cada fase, né? Nós temos a infância, temos um pouco na infância, um pouco na juventude, um pouco na vida adulta e um pouco na velhice, né? Tudo um pouquinho para que a gente possa experimentar as várias fases, as várias experiências e que a gente possa trabalhar. Aí ele tem o chamamento, por um pouco. Então, não percamos tempo, né? Aproveitamos esse pouco tempo que estamos aqui para nos melhorar, para que eu possa voltar melhor do que eu vim, né? Paulo, ele cita aqui, né? Na hora que ele teve que conheceu Jesus, imediatamente ele não perdeu mais um segundo. Moisés, por exemplo, né, um príncipe do Egito, ele tinha tudo para viver no luxo, na suntuosidade, né, mas ele percebeu que isso seria por pouco tempo. Melhor que ele trabalhasse para ter esses recursos e esse na verdadeira vida, na vida espiritual. Então, que nós nos atenhamos a isso, né? Pensemos, reflitamos, né? Nós estamos aqui por muito pouco tempo. Por muito que possa parecer, é muito pouco. E passa rápido. Então, como nós viemos para aqui, a espiritualidade, Cristina, ouvinte,
ela tem um trabalho muito grande em preparar a nossa encarnação para que a gente possa viver as experiências e aproveitá-las. Olha, a gente só vai compreender isso quando a gente estiver do lado de lá. O mecanismo de forças que é reunido, de pessoas e tal, para que a gente vá ter as experiências necessárias para o nosso melhoramento e o nosso aperfeiçoamento. Então, ele faz um alerta aqui no final, já encerrando, né? Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permanece por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem. Olha, isso é muito importante. O que a gente puder fazer de trabalho na extensão do bem. Porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade e de sofrimento. Então, quantas pessoas a gente estuda em outras obras, né? Outro programa que a gente tem, que o livro Céu e Inferno, os exemplos, né? Quantas pessoas, por tão pouco tempo que viveram aqui, séculos de sofrimento no mundo espiritual, e ainda também, quando encarnaram, vão continuar esse sofrimento por um pouco de tempo que tiveram aqui, que não souberam aproveitar, se dedicar ao bem, né? Basta que a gente observe, olha, eu não vou ficar aqui. Então, por nada que eu tenho, eu vou conseguir levar, eu vou ficar. Então, o que eu posso levar? Aquilo que eu fizer de bem, o bem que eu puder fazer, a melhoria, o sorriso, a alegria que eu puder levar a um necessitado, né? A mão estendida. Então, a gratidão de muitos, né? Que é por um pouco que a gente possa ofertar. Então é isso, não percamos tempo, porque o tempo passa rápido. E como eu sempre digo, viu? Já chega a hora da gente voltar para lá. É isso, Cristina, a reflexão para essa manhã de hoje. Muito bem colocado, Guilherme. Eu acho que nosso irmão Alexandre já finalizou, está tentando entrar aí. Tá? Falta colocar ele em tela. Tavares, colocar ele em tela. Então, como dando sequência aqui, vamos fazer a nossa prece e o Evangelho para esta manhã. Que possamos serenar, né, a nossa mente, silenciar alguns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a Nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais um dia de vida, por termos acordado, por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse trabalho, no trabalho dessa manhã, estudando o Evangelho, estudando a codificação espírita, levando conhecimento a tantos que precisam. E te rogamos, ó Pai, que diante dessa oportunidade, desse conhecimento, ilumina nossos pontos escuros, para que consigamos enxergar e trabalhar para modificar. Rogamos também, Senhor, que ilumine sempre a nossa mente e nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos levar a Tua palavra a todos aqueles com quem possamos estar. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos fazer o nosso Evangelho. E o Evangelho escolhido para hoje está no capítulo 11 e tem o título A Fé e a Caridade. Bom dia, meu irmão. Chegou aí Bom nosso dia, minha irmão. irmã. Tudo bem? Como vão todos e todas? De conexão, tá tudo bem. Estava aqui fazendo uma desobsessão aqui na rede de internet. Pode continuar, Cristina, fazendo o Evangelho. Então, o Evangelho é a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião.
Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar para em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Isso é uma mensagem de um espírito protetor em Cracóvia, 1861. E muito tem a ver com o exórdio que o nosso irmão acabou de ler, que nos fala aqui da fé e da caridade, né? E ele coloca para nós, aqui o Evangelho diz para nós, que a caridade, ela tem que ser de uma abnegação, de um sacrifício, de uma fé mesmo que nos inspira a fazer. Não simplesmente eu vou dar para bater no meu imposto de renda, eu vou fazer porque vou ter esse benefício, porque eu vou ser visto, vou divulgar no meu Instagram, vou botar no meu Facebook. Não. Isso aí não é uma forma de caridade, é caridade que não precisa de publicidade, que não precisa de divulgação, e você faz realmente para aquele que está precisando, para aquele que está necessitando, sem humilhar, sem constranger, porque muitas vezes quando a gente tenta fazer a caridade dessa forma, com divulgação, a pessoa se sente constrangida, se sente até humilhada diante da situação. Então, a fé realmente, a caridade que é nutrida pela fé, ela não visa esses outros pontos, ela visa somente o atendimento daquele que está necessitando. E ele coloca aqui, como o nosso irmão colocou no exórdio, né, dele, que ele falou no exórdio agora, é que muitos de nós ainda têm a ilusão de que toda a nossa vida é neste mundo. Tudo que a gente tem a alcançar, todas as vitórias, todas as conquistas, é nesse mundo. E vemos muitos de nós, como o Penguilhar colocou, aos 70, 80 anos, ainda disputando cargos públicos, ainda brigando por uma posição para estar ali presente, mostrando ao mundo que ainda tem poder, que ainda pode, que ainda tem ordem. Então, estaria nesse momento, já teria contribuído, né, durante toda a sua vida de trabalho, estaria nesse momento um pouco mais recluso,
fazendo um outro tipo de trabalho, uma outra situação, com outros pensamentos, até porque depois dos 70 a gente tem mais passado do que futuro, né? Então a gente deve se preparar para a qualquer momento a passagem chega para que você possa embarcar para o outro mundo. E é necessário que estejamos preparados, né? Porque se a gente não estiver preparado, aí vem aqueles momentos difíceis que nós já conhecemos, espíritos, corpos que se demoram de desencarnar porque está pegado na carne, espíritos que sofrem bastante depois do desenlace porque está apegado às coisas materiais. Então, nós devemos estar aqui, sim, não é porque o meu futuro é a vida espiritual que eu vou agora não fazer mais nada na vida material e esperar o tempo todo que a vida espiritual chegue no momento. Não, eu vou dar tudo de mim nesse momento, fazer o que eu tenho que fazer, o meu trabalho, desenvolver tudo que eu tiver que fazer, meus estudos, mas sabendo que, como o Guilherme falou, é por pouco tempo, tudo é por pouco tempo. E o que para nós é 70 anos, 80 anos, para a eternidade é quase nada. Então, tudo é por muito pouco tempo. E estejamos aqui, mas sempre com o pensamento voltado para o alto, sempre com a malazinha quase pronta, porque na hora que chegar o nosso momento, a gente não vai ter tanta dificuldade de deixar o que aqui construímos. Essa é a reflexão do Evangelho para essa manhã e vamos seguir com o nosso tema, né, que estamos estudando o livro que Tavares vai colocar aí para nós, né, o slide. Dos domínios da mediunidade, né? Domínios da mediunidade. E estamos no capítulo 3, né, ante o serviço. Bom, acredito que concluiremos hoje. E em seguida, vamos para o capítulo 5. Estamos no 4. Né? Estamos no 4, Exatamente. Ante o serviço. Estamos só aguardando ele colocar o slide para a gente continuar. Enquanto ele não coloca, né, nosso irmão Alexandre poder dar aquele energético bom dia com essa potência vocal que ele tem, né? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Cristina, Guilardo, Tavares, que eu sempre esqueço de Tavares, né? Tavares é como se fosse um espírito, né? Ele está aqui com a gente, mas não está ao mesmo tempo porque a gente não vê, né? Então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Nossos queridos ouvintes. Eu tive um probleminha técnico aí, mas estamos voltando, né? Estamos voltando aqui para a nossa atividade. Tavares já está com alguma dificuldade aí de colocar o material, slide, né? mas antes, viu, Guilardo, Cristina, eu queria dialogar uma coisa com os nossos ouvintes. Tudo que a gente vai observar agora, porque na verdade o programa passado eu estava em viagem de Brasília para Natal e não tive condições de participar, mas eu acredito que a gente ainda esteja falando de um tema que envolve inclusive o perispírito, né? As informações do perispírito e tal. E seria importante a gente falar um pouquinho sobre o perispírito antes de... Até enquanto o Tavares aí coloca os nossos slides, né, dizer para vocês que é fundamental a gente compreender o perispírito para a gente poder entender esse capítulo 3º. É o 3º ou é o 4º que a gente está aqui no livro? É o 3º, né? É o 4º, né? A gente entender esse capítulo 4º do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Na verdade, para a gente entender mediunidade, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo Tavares, meu amigo e minha amiga ouvinte, para a gente entender a mediunidade, é fundamental que a gente compreenda o que é o perispírito, para que ele serve, né? Lembrando que o perispírito é um envoltório, né? Na verdade, um corpo semimaterial. Né? Então, a primeira informação importante que a gente tem para passar sobre o perispírito é que ele é de uma característica semimaterial, ou seja, ele nem é só matéria, nem é só substância espiritual. Né? Ele é uma simbiose, uma mistura das duas. Né? É por isso que os nossos olhos físicos, minha irmã Cristina, meu irmão Guilardo, meu irmão Tavares, meu irmão e minha irmã ouvinte,
os nossos olhos físicos quase nunca conseguem ver, enxergar um perispírito, né? A não ser que ele se condense e tal, e fique perceptível para todo mundo. Mas a gente não consegue percebê-lo e vê-lo, né, justamente porque ele tem essa característica de ser semimaterial. A matéria da qual ele se utiliza é uma matéria espiritual, é uma matéria diferente daquela matéria que a gente costuma ver aqui no nosso próprio corpo material, né? Que é uma matéria densa, uma matéria onde a gente praticamente todos os nossos sentidos são sensíveis a ela, né? O olfato sentindo o cheiro, o tato sentindo lá a matéria, a visão observando a matéria. Então, o perispírito, ele tem algumas características importantes, minha irmã Cristina, e tem algumas funções, né? O perispírito tem praticamente 4 funções básicas que a gente precisa conhecer, né? Uma delas é a função instrumental. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é um instrumento, né? É utilizado pelo espírito. Ele tem uma função instrumental porque ele é usado como instrumento pelo espírito. O espírito se utiliza do perispírito para poder, né, vamos dizer assim, se manifestar no mundo material. A gente não tem como se manifestar no mundo material se não for através do perispírito. Então, o perispírito funciona como um instrumento para o espírito, para que o espírito possa, através dele, né, vamos dizer assim, se manifestar no mundo das formas físicas, no mundo material. Então, através do perispírito, ele utiliza o corpo material, ele intervém no mundo físico, mas o perispírito, além dessa função instrumental, ele tem também uma função individualizadora. Isso quer dizer que ele individualiza os espíritos. Né? Como é que a gente reconhece que um espírito é o espírito de fulano de tal? Porque o perispírito, né, vai apresentar para você aquela forma que você conhecia de fulano de tal antes. Ah, mas Cristina, Alexandre, Guilardo, eu já tive tantas vidas anteriores, não é isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso que diz a doutrina espírita. Então, como é que a gente está falando de uma forma anterior, se eu já tive centenas, milhares de formas anteriores? E exatamente isso. O espírito, ele pode, né, moldar o perispírito e dar a ele a forma que seja necessária para a sua comunicabilidade. Ou seja, se eu, né, em uma vida anterior, tive uma relação com, sei lá, Cristina, digamos que eu e Cristina, nós não nos conhecemos, mas eu tive uma relação anteriormente, em outra vida com Cristina, nós fomos irmãos, em uma encarnação. Fomos irmãos. Claro que eu não tinha esse corpo físico que eu tenho hoje, eu tinha outro. E Cristina, o espírito de Cristina, me reconhece pela outra forma física que eu tinha. Então, eu, espírito Alexandre, dou a forma ao meu perispírito daquela existência que eu tinha na época em que eu estava com Cristina. Então, eu me individualizo. Eu me apresento como aquele indivíduo que ela conhece. Então, o perispírito tem essa função individualizadora. Ele tem uma função organizadora, porque o perispírito, ele organiza o corpo físico. Isso é importante, viu? O perispírito, ele molda o corpo físico, ele dá organização, a organicidade ao corpo físico. Por isso que muitas vezes, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, quando algumas doenças aparecem no corpo material, muitas vezes elas podem ser fruto de desequilíbrios do corpo perispiritual, né? Porque se ele organiza o corpo material, quando ele está desorganizado, a desorganização acaba repercutindo no corpo material também. E ele tem uma função sustentadora do corpo físico. O perispírito sustenta o corpo físico, seja com fluidos necessários à atividade espiritual daquele corpo físico, seja garantindo as condições de vida, como, por exemplo, garantindo a retenção, inclusive, né, do fluido vital, que é tão fundamental para que a gente continue vivo. Então, essas coisas são importantes. Além disso, o perispírito possui características, viu? Que a gente precisa entender. Então, por exemplo, muitas coisas, os espíritos no mundo espiritual sabem da gente porque analisam o nosso perispírito, tá? Quem aqui não lembra daquele famoso caso que foi descrito por André Luiz, lá no livro Nosso Lar, né? De uma senhora que queria entrar em nosso lar, chega lá,
né, fingindo ser uma coitada, e diz, olha, pelo amor de Deus, me deixa entrar, eu estou sofrendo muito aqui fora e tal, eu queria muito que vocês me ajudassem. E André Luiz, naquele momento, fica muito comovido e quer colocar ela para dentro. E aí ele recebe a advertência, não, meu amigo, observe direitinho o corpo perispiritual dela. Né? E aí, quando André apura a visão, ele vê no corpo perispiritual dela um monte de manchas pretas. Né? Eram mais de 20 manchas pretas. Que André olha e diz, não, eu estou vendo umas manchas pretas. E ele diz, pois você sabe do que se trata, essas manchas pretas? Cada mancha preta dessa aí representa um aborto que essa mulher fez no mundo. Né? Ela era uma abortista, ela matava, né, fetos para impedir que eles chegassem ao mundo. Então ela é uma criminosa aos olhos de Deus. E essa capa que ela coloca aí de coitadinha, de eu estou sofrendo, é só uma capa. Na verdade, é uma pessoa extremamente ainda que se compraz com a maldade, né? E que não tem nenhum tipo, vamos dizer assim, de respeito pela vida, né? Praticou mais de 20 abortos, então ela tem que sofrer ainda um pouco mais antes de vir para um lugar desse, senão aqui ela desequilibraria o ambiente. Então o perispírito, ele é fundamental, ele é uma chave para a gente entender as coisas. Por isso que o espiritismo explica muita coisa, porque ele vem nos trazer essas chaves que abrem as portas da compreensão de algumas coisas. Então o perispírito é fundamental. E aí eu não sei se Tavares já está pronto aí para colocar, viu? Pois não, Guilherme? Viu, Alexandre? Só para corroborar tudo isso aí que você está falando, né? E vale ter mais um detalhe, né? Que cada orbe tem o perispírito próprio daquele orbe, né? Você Perfeito. Tem que, quando você vai encarnar em determinado orbe, você tem que pegar o perispírito daquele orbe. E fala nisso aí que você... exatamente. E fala nisso aí que você falou... tem aquela parábola muito interessante, né, que Jesus já falava, não de perispírito, mas a gente entende hoje com o espiritismo que era de perispírito que ele estava falando, quando na parábola do festim das bodas, né? Me lembrei esse caso dessa senhora que queria entrar, Sim. Né? E lá o noivo pergunta, o rei pergunta, como é que você entrou aqui sem as vestes adequadas, né? Ou seja, o perispírito dele ainda não estava puro o suficiente, desmaterializado o suficiente para estar ali, e todos eles percebem, né, que no mundo espiritual você não consegue enganar aos superiores, né? Não consegue enganar, eles são capazes de ver, né? Perfeitamente. Então, aí ele manda ele se retirar, né? Muito Jesus bem lembrado. Na verdade, aquela alegoria que Jesus faz ali, com a parábola do festim de bodas, explica muita coisa sobre o perispírito e sobre a nossa condição espiritual, que é denunciada pelo perispírito. Né? Nos mundos superiores, onde há felicidade espiritual, felicidade porque o espírito ali está trabalhando, né, na caridade em prol de toda a humanidade. Né? Então, quando nesses mundos superiores, para você ter acesso a eles, você precisa, como diz o nosso irmão Guilardo, ter um perispírito apropriado para aquele local. Né? Cada mundo, Guilardo, nós recolhemos os elementos espirituais que estão ao redor dele para a gente poder criar nosso perispírito. Né? Por isso que um espírito grandioso como Jesus, quando sai de onde ele está e vem reencarnar na Terra, ele precisa primeiro adquirir um perispírito compatível, né, com a Terra. Né? A partir daí, ele vem para o nascimento num corpo material. Mas antes se preparou o perispírito dele. Então, a vinda de Jesus não foi só naquele momento em que houve a concepção, Jesus está ali na barriga de Maria. Não. Muito antes foi se preparando para que o mestre viesse, para que ele adquirisse um perispírito compatível ao nosso mundo, e a partir dali ele pudesse passar por todo o processo que a gente já conhece. Agora, veja só, o perispírito foi falado também por Paulo de Tarso, viu? Quando a gente vê lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 44, ele diz, ó, semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Olha aí o que diz Paulo de Tarso. Leon Denis, que é um dos codificadores que ajudou a codificar a doutrina espírita junto com Kardec, Leon Denis, né, ele diz aqui, ó,
o homem possui 2 corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então, veja, o corpo perispiritual garante a nossa relação com o mundo espiritual. É por isso que é inconcebível falar de mediunidade sem falar de perispírito. E aí, olha... E ainda, né, Alexandre, sabendo, né, que a mediunidade, ela se processa, né, de perispírito a perispírito, né, Alexandre? Mesmo naquelas anímicas, né, porque é o perispírito do próprio médico que está se manifestando. Então, isso, não deixa de ser através do perispírito, né? Perfeitamente. Cristina. Então, podemos seguir, mesmo o slide sem ser colocado, eu vou lendo aqui, vocês veem. Ótimo. Perfeitamente. Então, nós estávamos falando, né, na aula passada, no encontro passado, que ainda é muito difícil ainda o homem se desagarrar da vida. E o comentário é o seguinte: entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito mais difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelados em situações pessoais e coisas da terra. Então, nós vemos aqui que isso que está sendo comentado o tempo inteiro, que se é difícil para nós seguirmos uma vida reta aqui, sem se meter em grandes dificuldades que possa trazer complicações para o nosso espírito, cuidar da nossa mente, dos pensamentos, das nossas ações. Se é difícil se manter nessa vida regrada, muito mais difícil depois de desencarnado, apegado aos bens materiais, apegado à nossa vida, a gente se livrar dela, compreender que não está mais ali naquela vida e que precisa partir para uma outra situação. E como é desesperador, muitas vezes, espíritos que já estão há anos nessa situação de não compreender o que se passa com ele, mas também não consegue se desapegar daquilo que ele foi, daquilo que ele tem. Ainda continua olhando sua fortuna, seus negócios, seus dinheiros, a situação em que ele viveu, seus títulos, e não compreende que desencarnou e que precisa passar adiante. Então, no texto diz: a mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criada por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a eles assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Então, vou deixar para vocês comentarem. Guilardo, meu amigo, continue. Pois é, Alexandre, é comum, não é, a gente... E esse exemplo aqui, essa passagem, ela nos mostra, né, que a morte, apesar de libertar, né, nos libertar desse mundo material, mas ela não nos liberta de nossos defeitos, de nosso egoísmo, de nosso atraso espiritual. A gente insiste, mesmo no mundo espiritual, em querer manter, né? É difícil a gente se libertar desses vícios, dessas paixões, né? E a nossa mente, ela permanece encarcerada. É comum no mundo espiritual se encontrar, já tem até a André Luiz falando, espírito tentando guardar o seu ouro, né? Ele está, às vezes, como tem um caso que ele cita, né? Eu não sei se era o avô dele, eu acho que era o avô dele, estava lá num barreiro de lama, lá, como se fosse o ouro dele, escapando pelas mãos dele, e ele preocupado, desesperado, né? Podendo ele já entrar nessa nova faixa, nessa nova condição que ele se encontra.
Quer dizer, a morte, só o simples fato da gente não morrer, ela não vai nos modificar, a gente não vai virar santo, assim, só pelo fato de perder o corpo físico. Então, é por isso, né, que existe esse trabalho mediúnico, Alexandre e Cristina, que a gente, através do qual, eu sempre me questiono, né, assim, ora, se a pessoa já está no mundo espiritual, por que que os próprios espíritos não o ajudam lá, né? Então, é porque essa pessoa ainda está tão presa, a mente dela ainda está tão enraizada aqui na Terra, que ela não consegue se ver, né, no mundo espiritual. Ela é como se ela estivesse aqui, não aceitando a morte, né, querendo continuar cuidando, né, de seus negócios, de suas coisas, né, como se aqui ainda estivesse. É muito difícil realmente, né, não é por isso que ele diz, né, que a morte, né, não consegue libertar, nos desencarcerar a mente dessas coisas materiais que a gente está aqui. Até porque o estilo de vida que a gente vive aqui, né, Alexandre, ele vai nos tornar preso aqui, não é isso? É isso que ele... E quanto é importante as instituições religiosas, todas elas, não só o espiritismo, mas todas as igrejas, todas as instituições religiosas, de uma certa forma, da forma de conduzir os seus fiéis, de conduzir aquelas pessoas que frequentam e também de orientar, porque quantas vezes a gente vê nas reuniões mediúnicas pessoas de outras religiões, de outros credos, dizer que nunca tomou conhecimento disso, que não sabia de forma nenhuma que poderia ser dessa forma, que isso poderia acontecer e que não se entendia desencarnado, não compreendia que estava desencarnado, sabia que tinha alguma coisa diferente, mas não se entendia desencarnado. Então, o quanto é importante também as instituições religiosas trazer essa orientação ao espírito, ao frequentador, né? Ao encarnado que está lá, que, como nós falamos o tempo todo hoje, nós estamos um pé aqui e um pé na espiritualidade, a qualquer momento podemos ser chamados, como também os desencarnados que lá se encontram, muitas vezes perdidos, já estão desencarnados há muito tempo e não sabem que estão desencarnados. Na hora que você Cristina, só para ilustrar... Sim. Só para ilustrar isso que você está falando, desculpe interromper, tem um livro muito interessante de Humberto de Campos, só para ilustrar, né? Que ele fala muito bem disso, é de um casal que vai fazer uma cirurgia de uma doença praticamente incurável, uma cirurgia muito difícil, e eles desencarnam durante a cirurgia e despertam no mundo espiritual, no mesmo hospital espiritual. E lá tem várias pessoas, e a preocupação deles, eles estão curados, né? Acham que a cirurgia deu certo e que a família os colocou ali, e em vez de eles procurarem tentar compreender, é alertado, é feito os vários encontros, mas eles perdem muito tempo para teimar que permanecem vivos, permanecem encarnados, né? Não querem aceitar. É de Chico Xavier, viu? É de Chico Xavier, Chico e a vida continua. É, de Humberto de Campos, né? Pelo espírito de Humberto de Campos, ou é Irmão X, um deles dois. Não, é André Luiz. André Luiz? E a vida continua. Eu sei. E a vida continua. Então, pois é. Muitas vezes na casa espírita, no momento da palestra pública, tem muitos espíritos lá que nós não conseguimos ver e eles estão perdidos, não estão compreendendo como é que se encontram, e naquela palestra, naquela conversa, naquela frequência que eles vão tendo, eles vão descobrindo, compreendendo o que está acontecendo com eles. Inclusive, nós já tivemos lá na nossa casa, Chico Xavier, espíritos que se comunicaram e disseram exatamente isso, que não sabiam que estava desencarnado, mas agora compreende isso porque já viu isso nas palestras, já viu isso nos estudos ali da casa. Então, o quanto é importante que as instituições religiosas façam realmente um trabalho direcionado, né, um trabalho sério, que possa levar essa informação às pessoas, para a própria preparação. Pessoal, é o seguinte,
vamos só observar aqui algumas coisas importantes. Vocês já disseram tudo que era fundamental falar, mas é importante a gente também dizer outras coisas. A religião é realmente muito importante. Toda religião no mundo é fundamental e importante, porque desperta o ser humano para novos horizontes e espiritualiza o sujeito que está materializado, né? Muito apegado à matéria. Agora, a religião não é o suficiente, tá? Como disse muito bem aí o nosso irmão Guilardo, muitas vezes o sujeito está, e o próprio texto, né, está apegado a ilusões da terra. Esse é que é o problema, né? Quando a religião ela não consegue quebrar essas ilusões e a pessoa, mesmo sendo religiosa, leva essas ilusões junto com ela. Veja só, por isso que a religião ela precisa ser uma religião libertadora. Uma religião que conscientize a pessoa para o mundo espiritual e para a forma dela se desprender na Terra e se entregar a esse mundo espiritual para a qual ela vai ser conduzida depois da desencarnação, sem sombra de dúvidas. É por isso que aqui dentro da doutrina espírita a gente ouve os espíritos superiores dizerem religião nenhuma salva o cidadão. Religião nenhuma salva. A religião ela pode lhe dar elementos para você se libertar da ignorância, mas ela por si só não lhe salva. O que salva é a caridade, né? E aí quando a gente vai entender o que é a caridade, os espíritos dizem a caridade é o perdão das ofensas, a caridade é a benevolência para com todos, a caridade é a indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, os espíritos dizem não adianta nada você se tornar uma pessoa religiosa, se encher de conceitos religiosos, se você é incapaz de perdoar uma pessoa que está dentro da sua casa numa relação com você, né? Não adianta nada você ter todo o cabedal religioso que a religião vai lhe fornecer, se você não é bom com ninguém, né? Se você escolhe as pessoas a quem você destina a sua bondade. Porque, olha, caridade é o quê? Benevolência para com todos, inclusive com aqueles que a gente não gosta, inclusive com aqueles que a gente acha inimigo. Principalmente. Né? Não adianta a gente ter, né, vamos dizer assim, raízes religiosas profundas se a gente não tem capacidade de compreender e ter indulgência pelas imperfeições dos outros. Né? Porque eu posso ser um enorme religioso, um grande religioso, né? Mas eu posso, por exemplo, não compreender a minha esposa que está, né, num atrito, vamos dizer assim, comigo, porque nós, em um ponto da nossa vida, a gente não está se entendendo. Então, eu não estou tendo indulgência, eu não estou tendo caridade. A caridade é que salva. A religião ela precisa nos conduzir a essa conduta caridosa, né? Ela precisa nos alertar para as coisas do mundo espiritual, sim, para a vida depois da matéria, mas ela tem que, antes de tudo, nos preparar para sermos pessoas boas, para sermos pessoas, vamos dizer assim, indulgentes, e para sermos pessoas, antes de tudo, que têm a capacidade plena de perdoar. Porque, se não for assim, a religião nos ajudou, mas não foi fundamental para nos libertar, tá? Então, isso é importante, né, Cristina, da gente observar. Todos nós sabemos isso, e é por isso que muitas vezes a gente diz, você está na religião, mas a religião não está em você. Você está na igreja, a igreja não está em você. Muitas vezes você frequenta anos a fio e não aprende, porque a orientação existe, mas depende de cada um de nós. O esforço é nosso para compreender e para praticar. Então, a orientação é importante, mas mais importante ainda... O esforço para o bem é mais importante ainda, né? Exatamente. Então, outra coisa que a gente... Viu, Cristina? Outra coisa que a gente observa também, no nosso caso, né, do espiritismo, é que um dos nossos diferenciais, não querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, do que os outros, mas assim, uma das coisas que nos diferencia de algumas
de outras denominações religiosas, é que nós acreditamos que é perfeitamente possível, tanto é que as reuniões de desobsessão, os tratamentos espirituais estão aí, é que os espíritos, as pessoas, os espíritos, eles também podem ser ajudados estando do lado de lá. O que outras denominações acham que não. Você já passou por aqui e acabou-se. Você não quer mais nada. Nesse ponto, viu, Guilardo, é importante a gente lembrar as lições de nosso lar. Olha só o nosso lar, mais uma vez, voltando aqui ao nosso convívio. Olha, quando a gente vê lá nosso lar, tem um capítulo em que André Luiz reencontra com a mãe, né? Ele reencontra com a mãe. E conversando com a mãe, ele pergunta, e papai? Né? Aí a mãe dele vai, faz um gesto muito grave no rosto e diz para ele, olha, o seu pai faz 15 anos que ele está no umbral e eu não consigo tirar ele de lá. Olha o que é que ela diz, eu já intervi diante de 5 instituições da espiritualidade superior. Olha só, eu já intervi, eu já pedi por ele a 5 instituições de espiritualidade superior, ou seja, há instituições que reúnem espíritos superiores e pedi por ele, mas a ajuda não consegue chegar até ele, porque ele ainda não modificou a sua, né, condição mental. O seu pai na Terra foi um grande comerciante e um grande religioso, uma pessoa que teve uma convivência muito boa na relação com a família, porém o seu pai tinha alguns problemas. Ele se envolvia com mulheres. E 2 mulheres que ele se envolveu, por exemplo, ele se envolveu de forma terrível, porque ele prometeu as coisas para elas, né? Sabe aquele camarada que é casado, aí arranja um amante e diz, eu tô mal, eu vou me separar, aguarde que eu tô em processo de separação, e fica enganando a outra, jogando, né, ilusão na cabeça da pessoa. Ele fez isso com 2 mulheres. Essas 2 mulheres eram espíritos extremamente trevosos. Quando elas desencarnaram antes dele, ficaram no mundo espiritual esperando as promessas dele. Quando ele saiu, elas envolveram ele, laçaram ele em emoções fluídicas, em energias fluídicas, vamos dizer assim, de retenção. Ele não teve força suficiente e ela ainda diz, André, ele até me ouve. Uma vez ou outra ele escuta os meus apelos. E aí ele tem uns instantes de consciência própria, ele se arrepende, ele chora, mas logo em seguida ele volta ao convívio delas, né? Sim. Observem com esse exemplo, né, Guilardo, que muitas vezes no mundo espiritual a ajuda existe e ela está à nossa disposição, mas nós não estamos em condições de recebê-la. Nós não estamos em condições. Enquanto a mente... Sabe aquele slidezinho que a gente viu? O sujeito lá, a cabeça, um monte de grade assim, e ele preso lá dentro da própria consciência. É um exemplo claríssimo. A gente, às vezes, se prende dentro de uma consciência que está apegada às coisas da Terra. Foi o caso do pai de André Luiz. Por isso que estava há tanto tempo no umbral, sem condições de receber ajuda. O próprio André Luiz... Foram 6 anos em que um ministro de nosso lar, durante 6 anos estava lá, a pedido da mãe dele, tentando resgatar ele. Ele só conseguiu perceber a ajuda quando? Quando ele, sufocado de dor e de sofrimento, né, pensou em Deus e disse, deve existir um autor da vida e ele é quem vai me ajudar. Nesse momento foi quando ele se libertou daquela mente encarcerada nas coisas da Terra e recebeu ajuda e conseguiu encontrar ajuda. Então, se a gente está no mundo espiritual, depois da desencarnação, perdido, sem achar ajuda de ninguém, pode começar a pensar que sua cabeça é que é o problema. A sua mente é que é o problema. Ajuda tem. Quando você perceber, né, que é necessário ter humildade para receber essa ajuda, aí sim, você vai conseguir ver os espíritos que estão ali para lhe ajudar. Isso, e diz, né, diz os espíritos superiores, né, que basta um lampejo, né, só um lampejozinho eles já estão lá para ajudar. Isso, esse assunto que a Alexandre estava colocando aí, dos pais de André Luiz,
Mário colocou também no grupo uma mensagem muito interessante sobre lesões afetivas, e é uma mensagem de Emmanuel, onde ele diz: se você é homem e não está preparado para um relacionamento, para ter uma pessoa, que você não resolva se casar para depois enganar e trazer consequências. Se você é uma mulher e também não tem condições de manter uma fidelidade no casamento, que também não se aventure a arranjar um. E lá no finalzinho da mensagem, ele diz o seguinte: ele diz que aquele irmão, você não conhece uma mente que foi, você não pode medir as consequências de uma mente que foi mexida por uma situação dessa de incompreensão e de traição. O desespero de um abandonado e a qualidade das reações que virão daqueles que muitas vezes enlouquecem na dor de uma afeição incompreendida. Então, é um assunto seríssimo a se pensar, não é uma coisa assim que possa se brincar com os sentimentos de qualquer um, porque, de repente, nós temos coisas bem mais difíceis para resolver no segundo plano. É verdade, minha amiga. E chegamos ao nosso fim, viu? 1 hora aí de transmissão. Acho que Cristina vai fazer o fechamento, né, Guilar? Isso, Porque então, essa voz, né, angelical que ela tem, né, Alexandre, nos convida a nos conectarmos com o mundo espiritual, né, com as esferas superiores. Pronto, aí eu disse, bom dia. Eu acabei de sair das esferas inferiores, porque teve um problema aqui, meu amigo, consegui voltar. Mas, minha amiga, eu percebi que a prece da minha amiga Cristina foi foda, porque quando ela estava fazendo a prece, apareceu um superior aqui na área, eu botei logo, sabe? Mas eu entrei rapidamente só para falar que eu vou pagar a entrada de todo mundo no dia 31 de agosto. Valeu, meu irmão. Obrigado. Né? Os nossos protetores nunca desistem de nós. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Exatamente, mas nós damos um trabalho incrível, esses protetores. Eu particularmente, viu? Vamos encerrar o nosso programa de hoje, né? Agradecendo a todos que estiveram conosco, Francisco Paulo, meu querido, Adriane, Gabriele, Nazaré Oliveira, bom dia a todos, Anderson Laíris, Cristina de Souza, Rilá Carvalho, e todos que estiveram, os que não se pronunciaram também, que estiveram, nós agradecemos, Magna Márcia, agradecemos a presença de todos e contamos com vocês para os próximos programas, né, na próxima quarta-feira, onde a gente vai continuar e concluir esse capítulo, né, do serviço. Cessa Mendonça, nossa querida, também esteve conosco, está conosco. Então, vamos fazer a nossa prece. E possamos silenciar um pouco a nossa mente e o nosso coração. Elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer mais uma vez por todos esses momentos que nos permitem,
por tudo que Ele permite que aconteça em nossa vida, pela construção desse filme, né, novamente, mais uma vez, dando continuidade à história, e que ficou marcado na memória de tantas pessoas, e que ficará, mais uma vez, essa lição, essa orientação de vida, essa vivência. Agradecemos a Deus por tudo que Ele nos permite no dia de hoje, por todos os dias vividos e por todos os dias que ainda vamos viver. Agradecemos pela família, pelo trabalho, por uma mente sã que nos permite discernir o que é bem e o que é mal. Agradecer a Deus infinitamente por tudo e rogar por todos aqueles que sofrem a dor da solidão, da ingratidão, da injustiça, a perda de um ente querido, a doença incurável, a dor da fome, da indiferença, da ingratidão, por todos aqueles que sofrem no dia de hoje. Que Deus, em sua infinita bondade, possa iluminar a mente de cada um deles, a mente e o coração, dando-lhe forças para que possa vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Até a próxima quarta-feira e uma boa semana para todos, com a graça de Deus. Valeu, até a já próxima. Já estaremos de volta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.